Olá, pessoas queridas! Bem-vindas ao Clube da Leitura 15, continuando aqui a leitura dos Segredos da Mente Milionária. Relembrando mais uma vez, por que isso é importante? Porque a gente tem um projeto dentro dos meus cursos profissionalizantes, dentro dos cursos profissionalizantes aqui do Instituto Harper, que a gente trabalha ensinando não só o tema do curso, como também ensinando a trabalhar essa questão da mentalidade, da mente milionária. E aí tem uma série de exercícios e tem também as leituras de livros, né, recomendados. Então, agora nós estamos neste daqui. Hoje entraremos no Arquivos de Riqueza 9, na página 102. Antes da gente começar, vamos fazer aqui a leitura das declarações de poder que estão aqui todas dentro do livro. Postura, né? Empodere-se, coluna totalmente reta, levemente inclinada para frente, cabeça alinhada também. E quem vai falar, né, junto comigo, alto, ponha comando, voz de comando na repetição das frases, dos decretos. Quem não vai falar alto, né, porque está aí fazendo qualquer outra coisa enquanto assiste essa aula, fale também internamente com essa voz de comando. Então, vamos lá, postura, preparação da voz de comando. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus criadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Então, aqui agora, continuando os arquivos de riqueza 9, na página 102 dessa minha edição aqui. Então, vamos lá. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobres são menores do que os seus problemas. Como já disse, enriquecer não é um passeio no bosque. É uma viagem cheia de curvas, guinadas, desvios e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas, e é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeça e as responsabilidades decorrentes. Em suma, não desejam problemas. Nesse aspecto se encontra uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as de mentalidade pobre. As primeiras são maiores do que os seus problemas, enquanto as últimas são menores do que eles. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vêem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que, nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Princípio de riqueza.
O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2, enfrentando um problema de nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5 há de parecer um grande problema. Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra grande ou pequeno aos seus olhos. Como um passe de mágica, ele se transformou num probleminha. Para terminar, suponha que você deu um duro danado consigo mesmo e tornou-se uma pessoa com força de caráter de nível 10, nível hard. O mesmo obstáculo de nível 5 é agora um grande ou um pequeno problema? A resposta é: ele simplesmente não é mais um problema. O seu cérebro nem sequer o registra como tal e tampouco esse entrave produz qualquer energia negativa. Ele é apenas uma ocorrência normal do seu dia a dia, como escovar os dentes e se vestir. Observe que, independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Aqui eu lembrei de uma citação que eu tenho até ali no meu livro Planejamento Estratégico da Vida, do Anthony Robbins, que ele fala o seguinte, que as únicas pessoas que não têm problemas são aquelas pessoas que estão lá no cemitério, mortas. Então, é melhor a gente querer amar os nossos problemas, estarmos aqui, né, todas vivas, do que a gente não querer ter problema nenhum, porque, como diz o Anthony Robbins, as únicas pessoas que não têm problemas são aquelas que estão lá no cemitério. Ou seja, todo mundo tem problemas, independente de ser rico ou de ser pobre, de ser bonito, de ser feio, de ser gordo, de ser magro, de ser homem, de ser mulher, todos nós temos problemas, não é mesmo, pessoas queridas? Observe que, independente... isso aqui eu já li. Enquanto você respirar, sempre estará diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Isso pode doer, mas se você está pronto para passar ao nível seguinte de sucesso, vai ter que se conscientizar do que de fato acontece na sua vida. Preparado? Então, lá vai. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Princípio de riqueza. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Um dos lembretes mais sutis que sugiro aos participantes dos seminários é: sempre que você pensar em que tem um problemão, aponte a si mesmo e grite: pequeno, pequeno, pequeno. Isso despertará abruptamente e o fará redirecionar o foco para o objeto que nunca deveria ter abandonado, você mesmo. Depois, a partir do seu eu superior e não do eu de vítima, baseado no ego, respire fundo e decida, naquele exato momento, que você será uma pessoa maior, que não permitirá que nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. Quanto maiores forem os problemas com os quais você lidar, maior o negócio que será capaz de conduzir. Quanto maior o número de funcionários que você administrar, maior a quantidade de clientes que poderá atender.
quanto maior o universo de clientes que você atender, maior o montante de dinheiro que você conseguirá controlar e, finalmente, maior a fortuna que terá a capacidade de acumular. Repito, a sua riqueza cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir pessoalmente até ser capaz de superar quaisquer problemas e obstáculos que se interponham no caminho da conquista e conservação do seu dinheiro. Por falar nisso, conservar a riqueza é uma história inteiramente diferente, sabia? Eu não. Para mim, depois que enriquecesse, permaneceria rico, acredite. Perder o meu primeiro milhão quase tão depressa quanto ganhei foi um doloroso despertar. Hoje entendo qual foi o problema. Na época, na minha caixa de ferramentas, não era grande e forte o suficiente para manter a riqueza que eu havia conquistado. Digo e repito, ainda bem que pratiquei os princípios da mente milionária e consegui me recondicionar. Não apenas recuperei o milhão, como, por causa do meu novo modelo de dinheiro, ganhei muitos outros. E o melhor de tudo é que, além de conservá-los, eu os faço continuar crescendo num ritmo fenomenal. Pense em você como seu próprio recipiente de riqueza. Se ele é pequeno e a sua fortuna é muito grande, o que acontecerá? Você a perderá. O recipiente vai transbordar e o excesso de dinheiro cairá pelo lado de fora. Não se pode ter mais dinheiro do que cabe no nosso próprio recipiente. Portanto, você terá que crescer até se tornar um recipiente amplo, não apenas de guardar, mas de atrair mais fortuna. O universo abomina o vazio. Se o seu recipiente de riqueza for muito grande, ele se prontificará a preencher o espaço. Um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os problemas está relacionado com algo que expliquei antes. Elas não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Repito, em geral, a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está se lamuriando por causa da dificuldade ou está trabalhando para saná-la. Os ricos e bem-sucedidos são orientados para as soluções. Empregam seu tempo e a sua energia pensando em estratégias e resposta para os desafios que surgem e criando sistemas para garantir que o problema não volte a acontecer. As pessoas fracassadas e de mentalidade pobre são orientadas para os problemas. Perdem tempo e energia praguejando e se queixando e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, muito menos para que ela não volte a surgir. Os ricos não fogem da adversidade, não se esquivam nem se queixam delas. São guerreiros financeiros. Nos cursos, a definição que dou a guerreiro é aquele que conquista a si mesmo. Feitas as contas, se você se torna um mestre em lidar com problemas e na recuperação de qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode detê-lo, você não para nunca. E se jamais para, que opções possui na vida? A resposta é todas. Como nada pode freá-lo, todas as coisas estarão à sua disposição. Você apenas escolhe e aquilo é seu. Isso é que é liberdade. Declaração da prosperidade. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Agora as ações, né, as tarefinhas da mente milionárias, sugeridas aqui por ele. 1. Sempre que você se sentir perturbado por um grande problema,
Aponte para si mesmo e diga: pequeno, pequeno, pequeno. Em seguida, respire fundo e declare a si mesmo: posso lidar com isso. Sou maior do que qualquer problema. 2. Registre por escrito um problema que você tem. Depois liste 10 medidas possíveis para resolvê-lo, ou pelo menos para melhorar a situação. Assim, você deixará de pensar neste obstáculo e começará a solucioná-lo. Além disso, se sentirá muito melhor. Então, bem simples. Toda vez que tiver um problema, né, grande, perturbando a sua mente, diga pequeno, 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 respire fundo e diga: posso lidar com isso, sou maior do que qualquer problema. A segunda tarefa, né, anote, né, escreva um problema que você, pessoa querida, tem aí, né, atualmente e liste 10 formas, né, de solucionar este problema. E aqui também é interessante que, além de listar as 10 formas de solucionar o problema, coloque as coisas que você listou, né, em prática, porque sem ação a gente não tem resultado nenhum. Então, é preciso pegar, né, escrever o problema. 10 formas de solucionar esse problema, e aí decide, vou começar com qual, né? Vai ser com o número 1, vai ser com o número 5, vai ser com o número 10, e ponha isso em prática, porque só listar também não vai adiantar. A gente tem que ter aquele negocinho, né? Pensamento gera sentimento, que gera ação e que gera resultado. Se a gente ficar lá só no pensamento com sentimento, a gente não vai ter nenhuma ação, muito menos resultado. Ok, pessoas queridas? Então, finalizamos aqui os arquivos de riqueza 9. Lendo aqui mais uma vez as declarações da mente milionária, que estão aqui mesmo no livro. Postura, né, coluna reta, levemente jogada para frente. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. E aí, pessoas queridas? Todas comprometidas a serem ricas, a terem sucesso financeiro? Então, quem quiser, só pegar as leituras aqui anteriores, né, e colocando todas as tarefinhas em dia, porque sem ação a gente não vai ter resultado nenhum. Ok, pessoas queridas? Então, finalizamos a leitura aqui de Arquivos de Riquezas de hoje. Beijos da H. Harper. Até mais!